essa parte de sequências e séries, ela é bem importante no cálculo, porque ela permite a gente chegar a outras funções que a gente não poderia, né? De parar para pensar um pouco, né? Que funções que a gente escreve, que funções que a gente consegue escrever. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vê que não é tanta coisa. Porque a gente consegue escrever polinômios, funções trigonométricas, inclusive, sem essa parte de sequências e séries, talvez não seja bem claro o que a função trigonométrica faz, da onde que vem, então é o seno de 1.1, né? Como se calcula isso, né? Mas então tem as funções trigonométricas, funções exponenciais e logarítmicas. E composições dessas coisas, né? Composições, produtos, quocientes, divisões, dessas coisas. As funções desse tipo têm um nome, que são funções elementares. E o mundo de todas as funções é muito maior que o mundo das funções elementares. Mas aí você pode se perguntar, e de que me importa isso, né? E o que importa é que as funções que de fato a gente tem interesse na engenharia e na física, normalmente elas são soluções de alguma equação diferencial. As leis da física, quase integralmente, quase todas, são de uma forma ou de outra escritas como equações diferenciais. E quando você tenta resolver uma equação diferencial que aparece lá, não tem motivo nenhum para a resposta ficar limitada às funções elementares. Mas se sai problemas práticos, assim, não tem motivo nenhum para a gente ficar nas funções elementares. E dados reais de qualquer coisa, normalmente tem erro, tem ruído, normalmente é um caos, né? Então, a gente precisa de um universo um pouco maior de funções. E para poder chegar nesse universo um pouco maior de funções, a gente vai ver um pouco sobre sequências e séries. Então, o que é uma sequência, né? Se a gente parar para pensar numa sequência, a sequência ela é uma ordenação de números, né? Ela tem, né, a gente normalmente pensa a 0, a 1, a 2, a 3, né? Então, sei lá, sequência que vai aproximando o π. O número π, por exemplo, poderia ser 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415 e assim por diante. Então, a gente pensa nessa ordenação, mas o que é a ordenação de fato, né? A ordenação, então, ela, como termo, como objeto matemático, é uma função. Ela é uma função dos naturais nos reais, aonde a imagem do número 1 ou do número 0, aqui vamos ficar com o número 0, sequência começando em 0, tá? Mas você pode ter sequência começando em 0 ou 1 com maior frequência, mas começando em qualquer valor, né, tá? Começando com AN, um termo inicial qualquer. Mas então, vamos pensar nos naturais com 0, então o A de 0 é o primeiro termo, né? A imagem, através dessa função A, do número 0, é o que a gente chama do primeiro termo da sequência, né? Então, esses índices aqui, na verdade, estão dizendo a imagem de quem que aquele número é. A1, A2, A3 e assim por diante. Né? E no mundo, principalmente no mundo do cálculo, quando a gente pensar em sequências, né, ao contrário de escrever poucos números, o maior interesse da gente, na verdade, vai ser em tentar saber o que acontece no infinito. O que acontece quando, né, o limite, qual o limite da sequência? Essa que é a informação principal que a sequência, que a gente usa a sequência para obter. Então a gente pode montar uma sequência assim, com chaves, né? AN, né? Ou se a gente quiser fazer questão de colocar onde que ela inicia, né? Então a gente pode botar AN com N iniciando em algum N0 e indo até infinito.
Essa notação não é tão comum assim. Esse AN é o enésimo termo da sequência, também chamado de termo... É o enésimo termo da sequência. E o caso mais comum para a gente, se existir uma expressão, uma função, uma expressão, uma fórmula, em termos de N, para o enésimo termo, a gente diz que essa expressão é o termo geral. Então, com frequência, as sequências vão ter um termo geral, né, que é o que a gente quer, entender. Então, aqui no código a gente tem um exemplo. Uma forma de representar uma sequência, talvez a forma mais intuitiva, né? Aqui eu estou representando a função AN igual a 1 sobre N. Tá? E eu estou só marcando os pontos da sequência AN igual a 1 sobre N sobre uma reta. Então eu estou vindo aqui e estou marcando os pontos, né? Então quando N for 1, eu estou no ponto 1. Quando N for 2, eu estou no ponto 1,5. Quando N for 3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, e assim por diante. E o que a gente percebe aqui é que essa sequência 1 sobre N está se acumulando. Os pontos estão ficando cada vez mais próximos, aqui a cor está ficando mais vermelho. Quanto mais eu avanço na sequência, né, que eu estou plotando... Eu estou plotando do 1 até o 20, na verdade. Então, a gente vê os pontos da sequência se acumulando perto do número 0. Então, a gente vê que essa sequência tem um limite, né? Isso que a gente, esse tipo de coisa que a gente vai estudar. Então, isso fica meio que em oposição a gente fazer, de fato, o gráfico da sequência, né? Deixa eu, aqui mais para baixo, o que eu tenho aqui? Esse é um... Aqui está a sequência, deixa eu apagar esse 1 aqui, vamos botar a sequência 1 sobre N aqui de novo. Então aqui, se eu quisesse fazer a sequência de fato como uma função dos naturais, né, para cada natural eu vou lá e marco 1 sobre N, então a função 1 sobre N estaria representado assim, né? Então, pensando como função esse gráfico aqui é mais natural, mas quando a gente pensa em sequência de pontos que moram na reta, normalmente pensar sem o domínio ajuda a entender como que os pontos estão distribuídos. Então são duas formas de ver as sequências. Sequências, elas com frequência, quando a gente lê num livro, num exercício, assim, elas vão ser dadas por um termo geral, uma fórmula para o AN, assim como eu tinha o 1 sobre N de antes, pode ser uma fórmula qualquer. E pode ser denotado aqui com os limites, né? Sem os limites, a fórmula geral com os limites ou sem os limites. Ou elas podem ser denotadas por alguns termos, com os pontinhos aqui. Do ponto de vista da matemática, estritamente, isso aqui não faz sentido. Tá? Existem infinitas sequências que satisfazem os 4 primeiros termos iguais a isso daqui. Tá? Mas, em problemas práticos, muitas vezes a gente só tem um número limitado de pontos e a gente tem que decidir como que aquilo se comportaria depois. Então, apesar de não fazer sentido estritamente do ponto de vista matemático, às vezes a gente é obrigado a olhar para um conjunto, um número finito de pontos e tentar encontrar uma expressão que diga para onde que aquilo está indo.
Aqui está dentro do exercício, tá? Mas aqui então tem um exercício para tentar encontrar uma expressão para essa sequência aqui, que fórmula que representaria ela. E tem esse outro aqui que fala o seguinte, que uma maneira muito comum de uma sequência ser dada é através de uma fórmula recursiva, uma relação de recorrência. E isso é, o próximo termo da sequência é dado em termos de um ou dois anteriores. Essa é uma forma muito comum e, inclusive, está relacionada à equação diferencial para o mundo discreto, no fim das contas. É meio que o equivalente a uma lei dada em termos de equação diferencial para o mundo contínuo, é uma fórmula de recorrência no mundo discreto. É um termo dado em função de um ou dois anteriores, ou mais, ou qualquer número de anteriores. Então, aqui um exemplo mais clássico de todos disso é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela começa com x0 igual a 0, x1 igual a 1. A gente às vezes prefere botar um e 1 aqui, mas não vai mudar nada, só vai mudar se tiver um 0 ali. E aonde o próximo termo, então o x índice i, ele é igual ao anterior mais o termo que estava dois anteriores lá. Então, uma relação de recorrência é o tipo de coisa que o computador trabalha muito bem. Então, é bem fácil escrever um código, se você tiver uma relação de recorrência, para escrever muitos números aqui da sequência de Fibonacci. E supostamente a história que a gente conta é que o Fibonacci estava tentando entender como que era a dinâmica de uma população de coelhos. Né? Então ele fazia uma dinâmica de que o coelho no primeiro período ele não procriava e a partir do segundo ele começava a procriar. E daí ele chegou nessa lei de que o número de coelhos no enésimo mês ia depender de quantos tinha no mês anterior, mais os que já tinha há 2 meses atrás, porque esses que tinham há 2 meses iam estar gerando um filhote cada um. Então, o XI ser igual ao XI menos 1 significa que sobreviveram todos do mês passado. E os que estavam há 2 meses já vivos, né, ou 2 períodos, não sei se era mês que ele colocava, esses procriavam, então adicionava coelhos aqui já. Então, é uma lei simplificada, né, para tentar entender como que essa dinâmica, como que essa população ia evoluir com o passar do tempo. Certo. Como esse é um curso de cálculo, a gente está interessado, então, em um processo de limite. Então, a definição formal do que é um limite, a sequência n tem um limite L real, quando n vai para o infinito, se para cada epsilon maior que zero, existe um inteiro n, tal que n maior do que nzão, né, esse inteiro nzão, implica no módulo de an menos L menor do que epsilon. Né? Então, estou falando grego, né? Literalmente com epsilon. A n menos L módulo é para a gente pensar na distância. Isso é a distância do ponto para o ponto limite. E eu dizer que existe um nzão, tal que n maior do que nzão implica na distância menor do que um epsilon, é eu dizer que existe que a gente pode encontrar um número bem grande, tal que a partir dali todos os termos estejam mais próximos do limite do que o epsilon. E o que é esse epsilon? Esse epsilon é um número positivo qualquer. Então, isso funciona meio que na seguinte dinâmica.
Esse epsilon é para ser a margem de erro. Então, você vai lá e me diz, eu quero um erro menor do que 0,1. Aí eu tenho que conseguir encontrar um nzão, por exemplo, 320, dizer assim, ó, a partir do termo número 320, todos estão mais próximos do limite do que essa margem de erro 0,1. Então, para qualquer margem de erro que você chegue, eu tenho que conseguir te entregar o nzão. Quanto menor a tua margem de erro aceitável, maior o número de termos que vai ter que ter. Esse nzão pode ficar muito grande. Então, aqui nesse exemplo, então, se a tua margem de erro fosse meio, então todos os termos a partir dos... E o limite é 0, né? Todo mundo está... O limite, a gente, olhando para isso daqui, a gente chutaria que é 0. Na definição de limite não está claro de onde vem aquele número L. A gente que tem que dar um jeito de encontrar, mas digamos que a gente soubesse que o limite é 0, né? Então você me diz assim, a minha margem de erro é 0,5. Então eu olho aqui, ó, depois do primeiro termo, então eu poderia pegar o nzão igual a 1, que é depois do primeiro termo, todo mundo está uma margem de erro menor que isso. Menor do que 0,5. Se a gente pegasse a margem de erro aceitável para ser 0,2, eu viria aqui e diria 1, 2, 3, 4, 5. Então, depois do quinto termo, a distância de qualquer um para o zero é menor do que essa margem de 0,2. Então, o epsilon seria 0,2, o nzão seria 5, e a partir daquele ponto, todo mundo estaria uma distância menor do que a margem de erro do zero, que é o limite. Então, esse é o significado dessa definição de limite com epsilon. Se o limite de uma sequência é L, a gente escreve que o limite, quando n vai para o infinito, de AN é L, e a gente pode escrever isso ou dizer que o AN tende a L, a N flechinha para L, quando o N flechinha para infinito, né? Quando o N tende a infinito. Se uma sequência tem um limite L, a gente diz que ela é convergente. Se ela não tem limite, a gente diz que ela é divergente, né? Então, as sequências que são mais úteis para a gente na matemática normalmente são as sequências convergentes, que elas vão para algum lugar. As divergentes podem ficar alternando, podem ficar infinitamente grandes, pode acontecer de tudo. Então aqui aquela ilustração, né, que o código, o SageMath aqui, ó, essa linha, ele tenta encontrar o limite. Se você der para ele uma fórmula que depende de n, ele tenta calcular o limite, nem sempre ele consegue. Calcular o limite pode ser, mas ele tem um código que tenta e para muitos casos consegue. Então aqui, essa função 1 mais 1 dividido por n, ela tende para esse número 1 aqui. Tá? Vamos tentar escrever uma coisa um pouco mais elaborada aqui. Poderia, por exemplo, colocar aqui n ao quadrado. Tá? Vamos botar n vezes menos 1 ao quadrado, dividido por n ao quadrado mais 1. Vamos ver o que aconteceria com esse cara aqui. Esse cara aqui tenderia para 0 também, né? É meu exemplo que não foi como. Vou botar n mais 1. Certo.
Porque ele não botou nada aqui. Eu fiquei confuso. Ah, tá. Ele não botou nada porque eu tô começando com n igual a 0 aqui, né? Não tá dando conta de... Ah, não. O problema é que estão os meus eixos aqui que estão definidos. Eu denotei o y mínimo e o máximo aqui, deixa eu tirar isso. Isso aqui está limitando onde que esses pontos podem estar. Então aqui a gente tem para essa fórmula, a gente está vendo aqui que os termos estão crescendo cada vez mais. E ele não... Parece que não conseguiu encontrar o limite aqui. De fato, esse cara aqui não vai ter limite, porque a sequência vai ficar aumentando lá. Vou botar um n ao quadrado aqui. Certo. Se a gente colocasse um n ao quadrado ali, a gente teria esse efeito aqui de subir para depois cair. Quando o n tende a infinito, isso aqui deveria tender a zero. Então, se ele está marcando C, a gente não está vendo. Vou colocar um mais um aqui. Ah, mas daí ele parou de imprimir o eixo. Por isso que eu estava com aqueles y e y max ali. Então, y min, vamos colocar y min igual a zero. Y max igual a 4. Certo, agora sim. Então, o limite daquela sequência está aqui, é o tal C, é o limite que ele tenta encontrar pelo código. E aqui estão os termos da sequência até 40. A gente vê que de fato parecem estar se aproximando, apesar de estar um pouquinho longe aqui ainda. Né? Se a gente quiser, pode aumentar aqui, sei lá, vamos aumentar para 100. A gente vê que essa tendência continua aproximando aqui. Tá legal. Mas então, vou precisar mexer com esses limites de épsilons e deltas? Não, a gente não vai precisar mexer nos limites de épsilon e delta, porque a gente pode utilizar o que a gente sabe de cálculo 1 sobre limites de funções para avaliar a convergência da sequência. Então, a gente não vai precisar, na maioria das vezes, mexer diretamente com os épsilons aqui. Então, o que a gente tem no cálculo 1 é o seguinte, que se a gente conhece alguma função cujo limite, quando x vai para infinito, de f de x dá L, e a sequência n é igual a f de n, igual a função aplicada em n para qualquer n, então o limite da sequência vai ser o mesmo limite que o da função. Então, o exemplo que a gente viu disso aqui foi justamente esse cara aqui. Então, esse aqui era a sequência a n igual a 1 sobre n. A gente conhece alguma função que tem que seria igual a isso daqui? A gente tem a função f de x igual a 1 sobre x. E essa função f de x igual a 1 sobre x, se eu aplico ela em n, eu obtenho 1 sobre n, que é o an aqui, o termo geral. Então, o limite dessa função vai ser o mesmo limite que o da sequência.
E a gente conhece o limite de f de x igual a 1 sobre x, que dá zero, quando x tende a infinito. Então, a gente pode usar as coisas que a gente já tem lá no cálculo 1 aqui para séries. Ok. Se a gente não puder usar o que a gente tem no cálculo 1, se não der para resolver o problema que a gente tem no cálculo 1, a gente tem vários teoremas falando de sequências aqui, diretamente para sequências. Um deles, que é bem importante, o teorema do confronto, ele diz que se eu tenho uma sequência Bn que está entre outras duas, está esmagada entre a sequência AN e a CN, a partir de algum ponto, não precisa ser desde o início, mas a partir de algum, sei lá, do milésimo termo. E além disso, a AN e a CN tiverem o mesmo limite, então a BN também converge e o limite é o mesmo limite que o da AN e o da CN. Antes de eu ficar na demonstração, ó, digamos que eu tivesse interessado em saber o que acontece com essa sequência azul aqui, ó. Ela começa bem errática aqui no início. Depois a gente começa a ver que tem um formato mais senoidal aqui, né? Na verdade, a sequência é 5 vezes o cosseno de n dividido por n. Qual o limite, né? Dá para responder, mas pode não ser tão trivial. Para esse exemplo até não é difícil, mas pode não ser trivial saber o que acontece para cosseno de x dividido por x. Então, ela tem esse padrão errático aqui, principalmente no início. Então, o que o teorema do confronto diz é o seguinte: se eu conseguir duas outras sequências, tal que uma sempre seja menor do que essa, e outra sempre seja maior do que essa, e limitem ela, e as duas tenham o mesmo limite, então a sequência azul aqui do meio tem que convergir para o mesmo valor. Então, eu vou... como que eu poderia construir tal sequência, né? Então, se a minha função é 5 cosseno de n dividido por n, eu usaria o que eu sei do cosseno como informação para fazer isso. Então, eu sei que o cosseno ele é limitado entre 1 e menos 1. Cosseno, eu estou falando limitado com dois significados diferentes, né? Mas o cosseno ele está sempre entre menos 1 e 1. Então, quem eu usaria para tentar prender ele seriam as sequências com 1 no lugar do cosseno, que daria 5 sobre n, e menos 1 no lugar do cosseno, que daria menos 5 sobre n. E se a gente plotar isso aqui, é bem o que a gente encontra aqui, ó. Então, a sequência menos 1 sobre n está aqui em vermelho, a sequência 1 sobre n está aqui em verde, e a sequência azul está sempre entre os pontos, às vezes está bem perto, mas está sempre entre os pontos das duas sequências. E as duas sequências a gente já sabe que vão para zero. Né? 5 sobre n vai para zero, quando n vai para infinito, porque 5 sobre x vai para zero, quando x vai para infinito, e menos 5 sobre n também vai para zero. Então, essa parte do cosseno, apesar dela ser errática, ela fica controlada pelas outras duas. Então, esse é o objetivo do teorema do confronto. Tá legal. Então, esse é o básico do que a gente vai fazer para sequências. Só que, mais do que sequências, a gente vai estar interessado num tipo particular de sequência, que é a série. Tá legal, vamos em frente. Então, a gente vai falar de séries, que é a gente pegar uma sequência
e tentar somar os termos da sequência. Então, suponha que eu tenho uma sequência AN e eu vou considerar outra sequência agora, que é a sequência das somas parciais. Então, o S0 é só o A0, a soma do zeroésimo termo, né, do primeiro termo. S1 é a soma do A0 com A1. S2 é o A0, o A1, o A2, e assim por diante. Então, para cada... Eu vou tentar somar em ordem todos os termos que uma sequência tem. Então, como a gente não consegue somar infinitos termos de uma vez, a gente é obrigado a soma, a gente sempre soma números de 2 em 2, par em par, né? Então, mas eu sei fazer 3 mais 7 mais 12. Sim, você sabe, mas na prática o que a gente faz é somar esses números em pares, né? Pelo fato da adição ter várias propriedades, como, por exemplo, não importa a ordem que você faça a soma, a gente ignora que existe uma ordem ali para somar. Mas a gente sempre faz eles de 2 em 2. Então, somar infinitos termos de uma vez, diretamente, não dá para fazer. Então, para tentar somar os infinitos termos, o que a gente faz é olhar para as somas parciais, né, que vão me dar uma nova sequência, Sn, cujo enésimo termo é formado pela soma, cujo termo de índice n é formado pela soma do A0 até o AN. A notação que a gente usa para isso é essa notação de somatório. Eu não sei se vocês estão bem familiarizados já, mas essa notação vai ser, se já não é importante, vai ser bem importante daqui para frente nos cursos de vocês. Né? Então, que é a soma, né? Isso aqui significa que eu estou somando de um índice indo de 0 até n. Isso aqui significa isso. Tá legal. Então, dada uma sequência AN, a gente chama de série a soma parcial infinita. Isso é uma definição, então não faz sentido, usualmente, eu estou introduzindo o que vai significar isso aqui. Então, seria a série a soma infinita dos infinitos termos da sequência. E para somar isso, o que a gente faz é denotar por Sn a enésima soma parcial. Então, a gente faz a soma até o termo AN. E a gente diz que se a sequência das somas parciais for convergente, com S sendo limite, quando n vai para o infinito da Sn, a gente diz que a série é convergente. Então, para dizer se a série converge ou diverge, o que a gente vai fazer é olhar para as somas parciais. Se a sequência das somas parciais convergir, a gente diz que a série converge e que o valor dela é o limite das somas parciais. Se essa sequência das somas parciais tiver um limite S, a gente diz que a série é convergente, o valor da série é S. Esse número S a gente chama de soma da série com frequência, e se Sn não for convergente, a gente diz que a série é divergente. Professor, Oi. ser convergente seria as somas tenderem a um valor específico? Isso, exatamente isso. Beleza. É a gente olhar para as somas parciais aqui. Então, isso vai me dar uma nova sequência das somas parciais e eu posso ver se isso tende, se isso tem um limite. Uhum. E para o limite que isso convergir é o limite da série. Então, no caso, digamos, se acabar tendendo a infinito, seria divergente? Porque daí Sim, não necessariamente seria um valor divergente. Seria divergente. Beleza. Sim, uma sequência que tende ao infinito é divergente, mas isso é uma informação, ela tender ao infinito é uma informação que às vezes é útil. Então,
apesar de ela ser divergente, às vezes a gente não... Acho que dificilmente alguém diria que ela diverge para infinito. A gente diria só que ela tende a infinito. Mas seria de fato divergente. E uma coisa que eu acho que está certa no ensino médio é que a série mais importante de todas vocês conhecem desde o ensino médio, que é a soma da PG. Então vocês já conhecem uma série, né? Você tem o que é uma PG, né? Então a PG ela tem uma razão. Eu botei R, né? Às vezes, talvez vocês tenham botado letra Q no ensino médio, mas isso não. Então, se a gente fizer a soma, aqui eu denotei a soma dos N primeiros termos, né? Nota que aqui tá esse SN aqui tem N mais 1 termos. Então, mas isso é mais uma questão de notação do que é uma escolha que a gente tem, a gente só tem que ter claro o que a gente está denotando. Então, a soma dos N primeiros termos da PG, né? Então, a PG tem um termo inicial e a razão que multiplica cada parte, né? O próximo termo é o anterior vezes a razão, né? Então, a gente tem uma sequência assim. E a soma dos N primeiros termos da PG, eu acredito que vocês já viram uma fórmula para isso no ensino médio, né? A gente pode deduzir uma fórmula para a soma da PG com o seguinte truque, tá? Que é o seguinte, ó, então se eu pegar essa expressão aqui da soma dos N primeiros termos e multiplicar ela por uma razão, pela razão da PG, eu obtenho isso daqui, né? Cada um dos termos multiplicados por R. Só que agora eu posso perceber que quando eu faço cada um dos termos multiplicados por R, o primeiro termo é igual ao segundo. O segundo termo dela multiplicado por R é igual ao terceiro. O terceiro termo igual ao quarto, e assim por diante. Então, se a gente fizer essa linha de cima menos a linha de baixo, Sn menos R vezes Sn, esse AR cancela com esse AR, o AR ao quadrado com AR ao quadrado, e assim por diante. Os termos vão todos se cancelando. Sobra só o primeiro termo da primeira sequência, que não cancelou com ninguém, e o último termo da segunda sequência, que tem um índice muito alto para ser cancelado com qualquer um daqui de cima. Então, quando a gente fizer essa linha menos essa linha aqui, a gente obtém essa expressão, que Sn menos a razão vezes Sn é A menos A que multiplica R elevado a N. Então, a soma até o enésimo termo, se a razão for diferente de 1, porque se a razão for 1, isso aqui é 0, né? Então, se a razão for 1, isso aqui é 0, eu não posso mais fazer conta, né? Nem posso dividir por 1 menos R, porque eu estaria dividindo por 0. Mas se a razão for diferente de 1, eu posso colocar Sn em evidência, vou ganhar 1 menos R, então Sn vai ser An menos A vezes R elevado a N, dividido por 1 menos R. Então, a gente ganha essa expressão aqui, né, para a soma dos N primeiros termos, né? Toma cuidado, é que o Sn, que a gente colocou aqui, ele vai até a soma do A vezes R elevado a N menos 1. Tá? Isso é uma questão de notação. Se a gente tivesse com Sn indo até a soma de A vezes R elevado a N, a gente teria aqui na fórmula A menos A vezes R elevado a N mais 1, dividido por 1 menos R. Então,
As duas notações são perfeitamente válidas, tá? Você só tem que usar ela de modo consistente quando você for fazer alguma conta. E, ok, então isso aqui seria a soma parcial. Se eu quero somar isso aqui até o infinito, eu preciso agora fazer o limite, quando o n vai para o infinito, dessa expressão que eu obtive aqui. E o que acontece com isso daqui quando o n vai para o infinito? Então, aí que depende. A gente tem que olhar, tem que parar e pensar um pouco em termos de coisas de cálculo, né? O que depende de R aqui? O que depende de N aqui? O que depende? Só esse termo aqui, A vezes R elevado a N. E o que acontece com A vezes... O que acontece com R elevado a N? Se esse R for maior do que 1, R elevado a N vai ficar cada vez maior. Né? Por exemplo, se o R for 2. Se o R for 2, a gente teria 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. Se esse R for negativo e maior em módulo do que 1, né, por, sei lá, menos 3, a gente também vai ter uma coisa que vai ficar grande em módulo, mas vai alternando o sinal. Né? Então, se fosse menos 3 elevado a n, né, a gente teria menos 3, 9, menos 27, 81, menos 243, mais 729, né? E assim por diante. Então, essa expressão ela só vai convergir para alguma coisa, só vai fazer sentido a soma até o infinito, quando a razão for menor do que 1. A razão estiver entre menos 1 e 1. E, de fato, quando a razão estiver entre menos 1 e 1, R elevado a N vai ficar cada vez menor. Né? Se quiser, a gente pode a gente pegar aqui, sei lá, a gente pegar aqui, vamos pegar algum número R aqui, sei lá, 0.1 elevado a N, né? Obviamente, né, 0.1 vai ficando, né, vai ganhando um zero a mais a cada passo, né? Então vai ficar minúsculo conforme N aumenta. E a mesma coisa, né, para qualquer outra razão menor do que 1 que eu pegasse. Então, vamos pegar em vez de 0.1, vamos pegar menos 0.78, né? Então a gente teria aquela alternância de sinal, mas em módulo os números vão ficando cada vez menores. Ó. Eu vou ganhando zeros. Eu vou ganhando zeros depois da vírgula. Isso também no cálculo 1 a gente poderia ver, né? Seria uma constante elevada a x, né? O x teria que estar no papel do n, né? O que acontece quando essa constante elevada a x, quando x tende a infinito? Depende do valor da constante. Se estiver entre menos 1 e 1, tende a zero. Se não, diverge. Então, quando isso aqui tende a zero, o que sobra como fórmula para soma até infinito é A dividido por 1 menos a razão. Que é a fórmula que eu acredito que vocês talvez já conheçam lá do ensino médio, que é a fórmula da soma da PG é A dividido por 1 menos a razão. Tem uma parte que mais a gente não faz muito dos teoremas, que são custos de cálculo, né, que a gente não tem tanto tempo para ficar fazendo todos os teoremas, né? Mas, apesar de parecer ser bobo a gente entender bem como a PG funciona, isso ajuda muito com séries quaisquer. Por quê? Porque eu tenho teoremas que nem aquele da comparação. Então, se eu pegar uma série muito doida, que eu não sei direito o que os termos estão fazendo, eu posso tentar comparar ela com uma PG, por exemplo. E isso pode permitir determinar se converge ou não. Tá? Muitos dos teoremas têm a comparação com a PG escondido no fundo.
Um exemplo importante de soma de PG que vocês... Ai, que minha anotação tá ruim. Que vocês já usam, é que faltou uma barra aqui, eu não sei porque que não está mostrando. Ah, acho que era a minha resolução. A dízima periódica, né? Se tiver uma dízima periódica, 2,317, esse 17 que se repete aqui, ele no fundo é uma PG. Né? Se a gente quebrar essa notação decimal aqui como uma soma, né? 2,3 é 23 décimos. Esse primeiro 17 aqui é 17 sobre 1000, porque ele vai até a terceira casa aqui. 17 sobre 10 a quinta, 17 sobre 10 a sétima, 17 sobre 10 a nona, e assim por diante. Então agora, se a gente colocar isso, né, esses termos todos aqui estão em PG. O termo inicial é 17 sobre 1000, e a razão é 1 sobre 100, só o que muda aqui é ganhar 2 zeros aqui no denominador. Então a razão é 1 sobre 100. Então, essa soma aqui, na verdade, é 23 décimos mais a soma de 0 até infinito, 17 milésimos, vezes 1 sobre 100 elevado a n. E isso, então, é uma PG, o termo inicial está aqui, e a razão dela é menor do que 1, é 1 sobre 100. Então, aqui está o valor que a soma toda vai ter. Se a gente fizer esse cálculo aqui, né, 199 avos isso aqui, né? Então a gente fica com 23 décimos mais 17 sobre 1000 vezes 199 avos, que é 23 vezes 99 mais 17, né? Tirando o infame mínimo ali, né? A gente fica com essa fração aqui, 2.294 dividido por 990. Então, um exercício de prática, mas que pode ser interessante, qualquer dízima periódica, no fundo, qualquer dízima periódica pode ser representada por uma fração, e a gente pode usar a PG para encontrar essa fração. Né? A representação não é única, mas a gente obtém uma fração, a gente testar aqui na calculadora, por exemplo, 11,47 dividido por 495, dá, né, truncada, né, porque é uma calculadora, né, para ter casas decimais, enfim, mas é a dízima que a gente, de fato, estava procurando. Um outro exemplo importante é o da série harmônica. Qual será o valor da soma? Qual será o valor da soma de 1 sobre n? O n tem que iniciar em 1, né? Não pode iniciar no zero. Então, eu estava falando que um exemplo muito importante é o da série harmônica. Então, é a soma de 1 sobre n. Então, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto e assim por diante. Será que essa série aqui, será que ela converge ou será que ela diverge? O que a tua intuição diria? Parece mais natural para você. Então, o professor está perguntando isso e está escrito aqui, né, que a série é divergente. Né? Então, pergunta tonta não merece resposta, né? Mas é porque essa série, ela deveria, intuitivamente, a maioria das pessoas pensa que ela converge. Né? Por que a pessoa pensaria que ela converge? Porque a quantidade que eu estou somando fica cada vez menor. Eu estou somando um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um milésimo. Então a gente vai somar uma coisa cada vez menor. Mas a série harmônica, num certo sentido, que a gente não vai discutir muito, mas ela fica meio que no limite entre séries que convergem e divergem. Ela é meio que o primeiro caso que começa a divergir.
Se a gente quiser ver que ela diverge, a gente pode pensar, então, nas somas parciais dela da seguinte maneira. Ó. Bom, o primeiro termo é 1. A soma até o segundo termo lá vai me dar 1 mais 1 meio. Então, ó, o S3 eu vou pular. Tá? Eu vou olhar para o S4. Então, eu tenho 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Agora, olhando assim para o S4, eu posso perceber o seguinte, que desses dois termos aqui, 1 terço e 1 quarto, o menor deles é 1 quarto. 1 terço é maior do que 1 quarto, porque o denominador é menor. Então, essa soma aqui, ela é maior, não está maior igual ali, mas é estritamente maior, do que 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Eu posso, como 1 quarto é menor do que 1 terço, essa soma aqui é maior do que essa daqui. Só que 1 quarto mais 1 quarto é 1 meio. Tá? Eu estou querendo dizer isso é que se a partir do S2, se eu andar mais 2 termos, eu ando mais meio aqui. E eu posso repetir esse processo para somar mais meio, ao menos, com certeza, se eu pular para o S8. Se eu olhar lá para a soma até o termo de índice 8, eu tenho 1 mais meio, 1 terço, 1 quarto, e esses 4 termos aqui, de 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo e 1 oitavo. Então, essa soma toda aqui, ela é estritamente maior do que 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 quarto, e mais 1 oitavo 4 vezes. Porque quaisquer dessas frações são maiores do que 1 oitavo. Então, a gente ganha 1 mais meio, mais meio, mais meio. Agora, será que eu consigo andar mais meio ainda para frente? Ter certeza que eu vou andar pelo menos mais meio? Para até que termo a gente teria que ir para repetir esse processo? A gente teria que ir para o S16, né? Se a gente pegasse o S16, a gente ia ter 8 termos, todos maiores do que um 16avo. Então, a soma no total daria mais de 1 meio. Então, nota que o número de termos que eu tenho que ir aumentando para somar esse meio vai ficando cada vez maior. Vai ser 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64, 128. Rapidamente esse número vai ficar muito grande. Então, a série harmônica, ela é uma série que diverge, mas ela diverge muito devagar. Tanto que se você tentar fazer um programa assim simples, um programa ingênuo, que só mande somar as frações no computador, uma hora ele vai parar de adicionar qualquer coisa, porque esses termos vão ficar muito pequenos. Isso é um problema assim tão frequente assim, que muitas linguagens têm códigos para calcular números harmônicos. Então, calcular, né, no SageMath, por exemplo, a gente escreve harmonic number. Então, o primeiro é 1, a soma do 1 só é 1, a soma dos dois primeiros seria o harmonic number 2. Seria 1 mais 1 meio, que é 3 meios, né? O harmonic number 3, 11 sextos, e né, a gente poderia pegar o número que a gente bem achasse aqui, né? Sei lá, soma dos 89 primeiros, daria esse cara aqui dividido por esse outro cara aqui. Né? E se a gente preferir colocar aqui para que ele represente isso como um número mesmo, né? Então, a representação decimal dele com 4 dígitos daria 5 e pouco. Né? Ou sei lá. A gente pode botar qualquer número de dígitos aqui que a gente quiser.
Ok, então a gente tem, né, a PG é um exemplo clássico que converge, e o exemplo clássico que diverge é a série harmônica. A gente pode tentar comparar outras séries com elas. Um teorema que é bobinho, mas é útil, né, é que se a série for convergente, então o termo geral tem que ir para zero. A gente pode ver isso, por exemplo, se a gente perceber que o termo geral, a n, é a diferença da soma Sn para a soma Sn menos 1. Só que tanto quando a gente toma limite, esse índice menos 1 aqui, por limite não muda nada. Se botar o Sn mais 3 ou Sn menos 1 aqui, né, não é somar um ou diminuir um da fórmula, mas é pegar um índice atrás. Isso não muda nada em termos de limite. Né? Por exemplo, se você pegar o que acontece com a sequência 1 sobre n. Né? A sequência 1 sobre n ou a sequência 1 sobre n mais 1 seria a do próximo termo, ou a sequência 1 sobre n mais 7, todas elas convergem para zero. Tá, então estou dizendo isso por quê? Porque então essa Sn e a Sn menos 1 tem o mesmo limite, S. Então o limite quando n tende ao infinito do termo geral vai ser igual ao limite da diferença das somas. Só que se a série é convergente, então os limites das somas têm que convergir. Então eu posso jogar esse limite para cada uma das somas aqui. Então, isso vai ser o limite da Sn menos o limite da Sn menos 1, que é S menos S, que é zero. Então, assim a gente calcula aqui o limite do termo. Se uma série converge, o termo geral dela, né, a fórmula que está dentro do somatório, tem que ir para zero automaticamente. Então, esse teorema parece bobo, mas ele nos dá o primeiro teste para saber se uma série converge ou não. Por quê? Se eu olhar para o termo geral da série e ele não for para zero, se o limite quando AN se o limite de AN quando n tende a infinito não der zero, ou se ele não existir, então eu já posso direto dizer que a série não é convergente. Porque se a série fosse convergente, o termo geral teria um limite e esse limite seria zero. É o que eu estava dizendo no teorema. E aqui no final tem um códigozinho que a gente pode somar os termos de uma série. Pode ser bom para testar. Se a gente acha que uma série converge ou acha que a gente sabe o limite, pode ser bom para testar se a nossa conta dá certo. E se a nossa conta dá certo, com muita frequência, quando a gente quer ver uma coisa indo para o infinito, o que as pessoas fazem é somar um monte de termo e truncar. Isso é o que as pessoas mais fazem com frequência. Tem que tomar cuidado, porque somar um monte de termos, às vezes, pode te levar a resultado enganoso, assim como a série harmônica. Que não vai ficar muito grande. Sei lá, somar 1 milhão de termos não vai ser um número tão grande assim. Mas a série ainda assim diverge. Então, o que as pessoas mais fazem com maior frequência é somar um número grande de termos. Então, aqui, esse código aqui, somando 1000 termos, eu estou pegando essa expressão para f,
estou somando na variável n para n igual a 0 até 1000. Então é isso que esse código está fazendo. Se a gente não quiser se contentar com isso, o SageMath ele tem uma maneira de tentar somar até o infinito. Nem sempre dá certo, dependendo da fórmula. Se a fórmula for muito complicada, ele pode não conseguir. Mas se for uma fórmula razoável, ele pode tentar somar. Aqui ele deu essa coisa horrorosa aqui como resultado. Mas ele vai tentar somar, às vezes pode dar certo, outras vezes não. Então, vamos pegar alguém que a gente conheça, para ver se ele soma direito, né? Vamos pegar 1 sobre 2 elevado a n, que é a PG de razão 1/2, né? E o que ele dá como fórmula? Dá 2. 1 sobre 2, que de fato seria, né, a PG, se o termo inicial fosse 1 e a razão fosse 1/2, a soma daria 1 menos meio, daria menos meio, daria 2. Então, um cara que seja um pouco melhorzinho, né, vamos pegar, sei lá, 0,3 aqui elevado a n. De fato, esse limite aqui não está muito bom, né? 0,3 elevado a n, a gente consegue somar aqui com a PG. Né? A gente poderia dizer para ele que era 10 7avos, né? Bom, tá legal, mas vamos em frente mais um pouco. Então, a nossa maior questão de interesse vai ser a respeito de convergência de séries. Então, será que a série converge ou será que a série diverge? Então, a gente tem vários teoremas que podem ajudar a gente a responder isso. Esse é outro ponto, né? Então, para dizer o valor da série, com frequência as pessoas vão lá e truncam, né? Truncar é parar a soma. Soma até o termo 1 milhão, sei lá. Faz uma trunca-soma em algum ponto. Isso de fato só faz sentido fazer se a gente souber que a série converge. Então, para usar o computador, principalmente para fazer essas coisas, para você saber se você acredita ou não no resultado, ou se você deve truncar essa soma, você deve ter uma ideia se a série converge ou não, se a série ou a sequência converge ou não. Esse teorema, então, é um teorema importante para ver esse tipo de coisa. É o teorema da sequência monótona. E ele diz que toda sequência monótona e limitada é convergente. O que é uma sequência monótona? Uma sequência monótona é uma sequência que não para de crescer ou de diminuir. A gente, em vez de usar crescente ou decrescente, isso não é bem verdade, porque a sequência poderia ser maior ou igual aos anteriores, ela poderia ter alguns termos iguais. Né? Então, a gente teria que, para ser preciso, teria que dizer que a sequência é não decrescente ou não crescente. Então, a gente tem um nome para isso, que é sequência monótona. Os termos, o próximo é maior ou igual que o anterior sempre, ou menor ou igual que o anterior sempre. Ela, ou está todo mundo aumentando, ou todo mundo diminuindo. E o teorema diz que toda sequência monótona e limitada, que tem um teto, é convergente. Então, aqui a gente tem a sequência AN igual a menos 1 sobre N mais 3. Então, essa sequência é limitada, ela tem um teto,
Sim, ela tem um teto, é o número 3. Qualquer número dela vai ser menor do que 3, porque é 3 menos alguma coisa. Então ela é limitada pelo número 3 e ela é monótona, porque a quantidade que eu estou tirando do 3 vai ficar cada vez menor. Então o que o teorema diz é que essa sequência tem que convergir. E aqui tem um código, então, tentando ilustrar isso, né? Se quiser, poderia tentar colocar outra sequência aqui. Então, a demonstração desse teorema é meio chatinho, então. Ele envolve dizer que se a sequência tem um limite, então, na verdade, ela tem um menor limite possível. Ela tem um supremo. E se a gente pegar qualquer margem de erro para o supremo, que é isso que essa taxinha aqui está representando, uma margem de erro para o supremo, existe um ponto da sequência a partir do qual todo mundo vai estar. Existe um ponto que vai estar acima desse supremo menos a margem de erro, e pelo fato da sequência ser monótona, todo mundo vai estar dentro da margem de erro depois. Essa é a ideia do teorema, mas a gente não precisa fazer a demonstração formal. Tá? Tá, mas e na prática, o que isso me diz? Isso tem uma importância prática para séries, que é a seguinte, ó. Toda série de termos não negativos, tá? Não negativos quer dizer que o AN é maior ou igual do que zero, e que seja limitada, é convergente. Por que isso? Porque se o AN é... O que a gente faz para ver se a série é convergente? A gente olha para somas parciais. Mas se o AN é positivo, ou é não negativo, né, se a gente quiser ser mais preciso, se o AN é não negativo, a gente sempre vai estar somando um número maior ou igual do que zero. Então a soma parcial sempre vai aumentar. Se a soma parcial sempre for aumentar, isso quer dizer que a sequência das somas parciais é monótona. Então, por isso, se enquadra no teorema anterior. Então, esse teorema aqui é uma consequência imediata do teorema da sequência monótona, na verdade. Se uma série só tem termos positivos e ela for limitada, então ela vai ter que ser convergente. Professor? Oi? Mas aí, se no caso ela não fosse limitada, tipo, se ela tendesse ao infinito, fosse uma soma infinita, aí ela seria divergente. Aí ela seria divergente. Beleza. O limitado a gente ainda teria que testar. Se a gente ir lá e olhar aqui o termo geral é positivo, isso não bastaria para a gente dizer que ela é convergente. A gente ainda teria que ir lá e tentar limitar ela, tentar provar que ela é menor que algum número, né? Que a soma nunca vai passar de determinado número. Beleza. Essa é uma observação aqui só que eu coloquei aqui, mas aqui também no sentido que você estava falando, que qualquer série convergente, qualquer série ou sequência, se ela for convergente, ela tem que ser limitada. Né? Porque
tá todo mundo se aproximando de alguém. Então, eu tenho uma parte para trás, que pode ser muito grande, ou tanto faz o que aconteça com ela, mas é um número finito de termos, e a grande maioria deles está bem próxima, né, ou os infinitos, né, a partir de um certo ponto, então, estão todos bem próximos de um mesmo número. Então, qualquer série convergente é limitada, ou qualquer sequência convergente é limitada. Se a gente souber que ela não é limitada, a gente pode dizer que ela não é convergente. Deixa eu só ilustrar isso aqui, rapidamente, aqui o teste da integral. O teste da integral é de novo usando as coisas do cálculo 1. E ele diz o seguinte, ó. Se eu encontrar uma função cuja fórmula da função aplicada em n dá o termo geral da série, então eu posso, para saber se a série é convergente ou não, eu posso ir lá e olhar para a integral de 1 até infinito dessa função que eu encontrei. Se essa integral for convergente, a série também vai ser convergente. E se a integral for divergente, então a série também vai ser divergente. Isso aqui está relacionado, na verdade, à interpretação geométrica disso aqui. Então, aqui, nesse código aqui, eu estou pegando a função f de x igual a 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. E eu estou comparando, né, a integral. O que é a integral da função 1 dividido por x mais 1 ao quadrado? É a área, a interpretação disso, né, porque a função é positiva, é a área embaixo do gráfico da função 1 dividido por x mais 1 ao quadrado, indo aqui de... Eu fiz de 0 até infinito, né, mas indo aqui de 0 até infinito. Então, é a área embaixo do gráfico dessa função. Agora, a série 1 dividido por n mais 1 ao quadrado, ela tem valores 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49 e assim por diante. Então, eu posso entender a soma desses valores como sendo a área de um retângulo que tem altura 1/4 e largura 1, altura 1/9 e largura 1, altura 1/16 e largura 1. Então, olha só, pensando dessa forma, a soma da série é menor do que a área embaixo do gráfico da função. Então, se a área embaixo do gráfico convergir, então eu sei que a soma dessa série aqui é limitada. E é isso que garante que ela vai convergir. Se eu olhasse a mesma coisa, mas de modo um pouco diferente, fazendo a integral lá de fato a partir do 1, e ao invés de traçar os retângulos para trás, eu traçasse cada um para frente, então ao invés de fazer esse risco de 1/4 para trás, eu fizesse ele de 1/4 para frente, se a gente fizesse isso, a gente teria que a soma das áreas dos retângulos é sempre maior do que o gráfico da função, no caso 1 sobre x² só. Não, perdão, a função é a mesma, 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Só que nota que eu esqueci essa parte aqui da função, né? Essa parte eu não estou comparando. Então essa parte ela seria maior aqui, essa parte azul inicial. Eu só estou comparando daqui para frente e estou fazendo os retângulos daí para lá. Então, por que eu estou fazendo isso?
Porque então a soma da série, que é a área embaixo da escada vermelha, é maior do que a área dessa parte da função. Então, olha só, se essa área da função for para infinito, a soma da série vai para infinito. Isso é o que garante, né, então, a segunda parte do teorema, que se a integral de 1 até infinito da função for divergente, então a soma da série é divergente. E a primeira parte do teorema é garantida por esse outro gráfico aqui. Se a integral for convergente, então a série vai ser menor do que ela, e vai ter que, então vai ser limitada, porque é menor do que um número finito, que é a área da função, portanto vai ter que ser convergente. Né? O que é engraçado dessas duas comparações, só, que eu imagino que possa estar causando confusão, é que essa soma, essa maneira de enxergar, ela só vai ser útil para o teorema se a integral da função der infinito. Se a integral da função der finita, isso aqui não garante nada. Não ajuda em nada. E aqui é o contrário, é o outro caso. Se a integral da função der finita, isso garante que a série tem a soma limitada e vai ser convergente. Mas se essa integral da função der infinita, esse gráfico aqui, essa interpretação não ajuda a gente em nada. Então, é por isso que tem os dois gráficos diferentes, né, para ilustrar os dois casos do teorema. Se a integral da função for convergente, a série é convergente. Se a integral da função for divergente, então a série é divergente. Esse é o teste da integral para convergência de sequências.